Vamos começar, o pessoal vai entrando e acho que a gente vai dando aqui caminhamento para o assunto. Bom, primeiro, boa tarde. Aqui um boa tarde especial ao Carlos Mariotti, gerente executivo da Indústria Brasileira de Árvores, do IPA, Francisco Bueno, doutor Francisco Bueno, advogado, consultor jurídico do IBA, sócio do Bueno Mesquita Advogados, uma referência não só na área, né, de papel e celulose, mas também no agro. Muito obrigado, Francisco. E ao Júlio, que é o gerente de meio ambiente e sustentabilidade da Klabin. O intuito desse encontro aqui, naturalmente, não é esgotar o tema, mas é passar um pouco por mais uma consulta pública que está aberta. Tivemos recentemente a consulta pública do decreto para regulamentar a logística reversa de embalagens de plástico, e temos agora aberta a logística reversa, ou a consulta pública para regulamentar a logística reversa de embalagens de papel e papelão. Eu vou dar uma pincelada aqui em 10, 15 minutos do tema, e aí o intuito é a gente abrir aqui para o Mariotti trazer ponderações, depois o doutor Francisco, depois o Júlio, trazendo aqui considerações na leitura de cada um, de como enxerga essa proposta de regulamento, dos desafios que essa minuta, né, coloca ao setor. Eu, particularmente, antecipo aqui a minha opinião, inclusive, eu acredito que o país deveria migrar, né, de um acordo setorial de 2015 para um decreto multimateriais, né? E, na minha opinião, acredito que nós tenhamos aí um primeiro momento de maior adesão das empresas que têm obrigação de implementar a logística reversa para encorpar o volume. Aí, lembrando que o volume hoje é de 22, imaginando um volume de 30 para 2024, porque é o que está no Plano Nacional, no Planares, e depois, num segundo momento, cogitando eventuais regulamentos por tipo de material. Aí, olhando naturalmente, né, no caso de empresas que colocam no mercado produtos embalados pelos mais diferentes materiais, seja plástico, papel, papelão, aço, metal, vidro, e olhando naturalmente a maior adesão, porque nós, quando olhamos ao regulamento ainda vigente, nós estamos falando do Acordo Setorial de 2015. Então, o cenário é outro. Depois do Acordo Setorial de 2015, tivemos o termo de compromisso para aço, o termo de compromisso para alumínio, o decreto do Recicla Mais, o próprio Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares. Então, talvez o momento, né, da regulação seja mais pertinente hoje, olhando, né, todo o contexto regulatório, ter um instrumento que permita, né, uma compatibilização dos materiais, não obstante cada um ter uma particularidade operacional, né? Quando olhamos papel, papelão, que tem uma atuação muito relevante, que são os aparistas, é um agente que não tem no setor de vidro, que é um outro agente consolidador, é diferente do plástico, que é mais difuso. Então, são modelos díspares operacionais, e se a gente, num primeiro momento, olha para um decreto, né, e buscando uma harmonização minimamente de operação, obrigações para os usuários, pontos de entrega, o envolvimento de toda a cadeia, leia-se varejistas, distribuidores, importadores. Então, acho que um ponto dessa consulta pública, que eu acredito que seja a principal chamada, é para que todos participem, né? É um processo que vai até o próximo dia 2 de dezembro, disponibilizado no site do próprio governo federal, no gov.br, no Participa Mais Brasil. A consulta pública está disponível até dia 2 de dezembro. Então, aqui o intuito é instigar a participação das partes interessadas, e queria apenas chamar a atenção para alguns pontos, já para a gente poder aqui compartilhar, já passar a palavra aqui para o Mariotti, depois para o Francisco, doutor Francisco, e para o Júlio. Então, queria só lembrá-los que o Brasil já tem regulamentos específicos para embalagens em geral, que é o Acordo Setorial de 2015. Deixa eu ver se eu consigo só colocar aqui para ficar mais fácil.
Não está a tela cheia, né? Não, né? Eu tenho que botar no meu aqui, no da frente. Espera aí. Ah, mas está dando para ver bem. Agora está a tela cheia, certo? Agora foi, Francisco. É isso. Então, aqui, só para vocês verem, desde 2015 nós temos, então, um regulamento de logística reversa no Brasil, fundamentalmente o Acordo Setorial de Embalagens, meta de 22%, que está vigente até hoje, o termo de compromisso de embalagens de aço, com meta de 28%, o termo de compromisso de embalagens de alumínio, 95%, foi colocado em consulta pública em 21 um decreto para embalagens de vidro, a meta, então, era 43% em 2024, temos o Recicla Mais, o decreto da isonomia e, mais recentemente, o decreto de logística reversa de embalagens de plástico, cuja meta é 30% de reciclagem e 22% de conteúdo reciclado. E, no caso do papel e papelão, a logística reversa é de 42% e de conteúdo reciclado também 22%. Então, na minha opinião, assim, a gente traz dois temas, que é recuperação de material e reciclagem, é uma meta, e introdução de matéria-prima pós-consumo em novas embalagens é uma segunda meta. Então, teremos duas metas estabelecidas, especialmente aqui pelo decreto de plástico, papel e papelão, e também metal, que será oportunamente debatido. Então, só lembrando que, em termos de procedimento, o governo coloca em consulta pública a proposta de decreto, ela fica em consulta por 30 dias, até 2 de dezembro, e depois desse período o Ministério consulta órgãos federais com competência na matéria, como, por exemplo, Anvisa. Né? Teríamos limitações regulatórias para utilização de pós-consumo nas embalagens. Não, então, após os 30 dias da consulta, mais 30 dias para o Ministério do Meio Ambiente ouvir os órgãos federais com competência relacionada à matéria, para depois consolidar e avaliar a pertinência ou não dessa publicação. Depois o governo avalia, ajusta, pode ou não encaminhar a publicação do decreto ou determinar o arquivamento. Então, esse é o procedimento do decreto que está em consulta pública. A embalagem objeto da logística reversa é o recipiente de papel, papelão ou material similar de base celulósica destinado à contenção, conservação, manuseio, proteção e transporte de produto nele acondicionado. Um ponto que eu, inclusive, trouxe aqui, dividindo, Mariotti, Francisco e Júlio, né, dentro da consulta pública de plástico, que eu comentei, é o escopo. Na minha opinião, esse conceito de embalagem abre sobremaneira o escopo, amplia sobremaneira o escopo da logística reversa. Lembrando que hoje é a embalagem de papelão que está na fração seca do resíduo sólido urbano, que fundamentalmente é a primária e a secundária. Né? Então, esse conceito que hoje é trazido pela minuta, que já trazia pela de plástico, que agora está no papel papelão, na minha opinião, abre, né? amplia o escopo sobremaneira da logística reversa. O decreto traz com os... Oi? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, até para a gente deixar dinâmica a nossa bate-papo aqui. Você apresentou ali o decreto de vidro que entrou em consulta pública em 2021. Só para dividir com quem está acompanhando esse webinar e também para entender o time das coisas. Eu queria só que você nos posicionasse como que está o andamento desse decreto do vidro, que entrou em consulta pública em 2021 e a gente está já no final de 22. Pelo que eu sei, esse decreto ainda não foi oficializado. Não foi publicado. Né? Exatamente, Júlio. É um bom ponto. Ele foi colocado em consulta pública, muito provavelmente já deve ter passado pelos ministérios competentes. Creio que, em termos de próximos passos, pode estar pronto para publicação, mas não foi publicado até o momento, não se tem notícia, mas, porventura, pode ser publicado na próxima semana, até o final do ano. Não tem um cronograma. A partir do momento que passou pelos ministérios e foram feitos ajustes, o governo define pela publicação ou não. Então, não temos essa informação publicizada se ele foi reformulado, aperfeiçoado e está pronto para publicar, ou se, porventura, esse processo foi desmobilizado. Tá?
Lembrando que ele foi em 2021 e esse procedimento dos 30 dias, ele é mais recente, ali do decreto 10.936 de janeiro de 2022, que regulamenta a 12305. Então, em resumo, pode ser publicado a qualquer momento. Tá? O decreto, ele traz alguns conceitos que já são de conhecimento nosso, né, de quem está envolvido na área, como entidade gestora, entidade representativa, GAP, o modelo coletivo versus individual, o sistema black box e o papel do verificador independente. Ele traz o conceito de fabricante de produto e fabricante de papel e papelão. Né? O fabricante do produto é aquele que coloca no mercado o produto embalado, e o fabricante do papel e papelão é o fabricante da embalagem em si, a partir de matérias-primas virgens ou aparas. O decreto reforça as ações para recuperação de materiais, como PEV, ponto de consolidação, ponto de beneficiamento, triagem, reciclagem, o Recicla Mais. Traz um faseamento, fase 1, fase 2, que são medidas de ordem eminentemente administrativas, a fase 1, e a fase 2 é quando começa, de fato, a implementação do sistema. Atribuições. Aqui eu daria destaque, né, para a atribuição de quem usa o papelão, né, de quem coloca no mercado o papelão embalando o seu produto, que tem obrigação, por exemplo, de instalar pontos de consolidação, esse é um tema novo. Transportar as embalagens, ou seja, arcar com o custo do transporte, também é um tema novo. Dar destinação final ambientalmente adequada, cumprindo as metas de reciclagem. Então, mesmo essa questão da logística, o setor de papel e papelão já tem uma dinâmica, o Júlio está aqui, o Mariotti, o Francisco conhecem o tema como propriedade, você já tem uma questão operacional do meio da cadeia, né? Ou da captura do material até chegar na indústria recicladora. E do fabricante de papel e papelão, algumas, aí é da embalagem, algumas obrigações são compatíveis com a dos fabricantes de produto embalado, mas também tem algumas atribuições que vão para as entidades representativas. Por isso, o intuito, inclusive, dessa conversa com o IBA, porque nós temos, por exemplo, atribuições no âmbito desse decreto da entidade representativa de âmbito nacional, prestar apoio técnico para as questões operacionais da logística reversa, desenvolver iniciativas para o retorno, para a logística reversa, uso alternativo, quando não for viável técnica e economicamente o retorno do papel e papelão para a logística reversa, e manter informações atualizadas sobre as embalagens colocadas no mercado. E aqui o ponto de destaque, as metas. Lembrando que hoje nós trabalhamos com meta de 22% no Brasil, com mix de material, e a proposta aqui é 42% em 2024. Lembrando que o Planares traz a meta de 30%. Inclusive, um dos meus comentários para a consulta pública é que as metas não estão batendo. Se eu tenho uma meta de alumínio, que é 95%, uma meta de aço, que é 25, 28%, uma meta de vidro, que está propondo 40%, a outra 30%, 42%, a meta, aí, por consequência, ela é bem maior do que 30%, que está previsto no Plano Nacional, o que certamente enseja, né, um equilíbrio, um arranjo das metas para que haja esse equilíbrio não só operacional, mas uma isonomia do cumprimento da meta que reflita um esforço do setor privado empresarial. A meta de conteúdo reciclado, de 22%, que é a mesma quantidade que tem lá. Um ponto que eu queria chamar a atenção do setor privado é que, no prazo da consulta pública, o setor pode apresentar, ou deve apresentar, melhor dizendo, um estudo que aponte para a inviabilidade técnica e econômica do que está sendo proposto. Então, é o momento do setor se insurgir com um estudo técnico e econômico demonstrando o que é inviável no âmbito dessa proposta. Tem os pontos de consolidação, que o decreto sugere aqui, propõe a implantação de um ponto de consolidação por estado, um ponto de recebimento para cada 10 mil habitantes, nos municípios com mais de 10 mil habitantes, e um ponto de recebimento nas cidades com até 10 mil habitantes. Veja, o Brasil tem 5.570 municípios. Né? Nós temos um olhar aqui que tem que ser muito cuidadoso do que é viável ou não para o cumprimento dessa obrigação. Em suma, também esta minuta de decreto revoga o acordo setorial, né? Por isso que eu
reforço o meu entendimento que deveria ser um decreto único num primeiro momento, veja, a fase do acordo tem seus méritos, tem seus resultados, surtiu seus efeitos, ótimo. A próxima página no Brasil é ter um decreto um decreto para todos os materiais, de forma a trazer mais empresas, mais setores para o cumprimento e, num segundo momento, setorizar, né, por tipo de material. A minuta de decreto também prevê o condicionamento da emissão e renovação de licença de operação ao cumprimento da logística reversa. Quem me conhece sabe que eu estou extremamente crítico a esse dispositivo, porque particularmente entendo que ele fere a isonomia, porque a obrigação de cumprir com a logística reversa de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. E o único agente sujeito a licenciamento ambiental desses é o fabricante. Então, de certa forma, impõe apenas num agente, né, do ciclo de vida do produto o ônus de cumprir com a logística reversa. A minuta de decreto tem toda essa estrutura, definições, estruturação, financiamento, governança e assim por diante. E aqui, em termos de encerramento, lembro, dia 2 de dezembro é o prazo para contribuições, né, do âmbito dessa consulta pública. Então, a mensagem é: participem, interajam, contribuam. Este é o momento, né, do setor, e aí dos interessados, setor privado, sociedade civil organizada, poder público, contribuir no âmbito dessa discussão. Então, aqui foi apenas um introito para poder orientar um pouco o nosso bate-papo. Já passo aqui diretamente para o Mariotti, agradecendo de novo Mariotti, Francisco e Júlio, e quem está acompanhando aqui o nosso bate-papo, de uma forma bem franca e aberta sobre a minuta de decreto hora em consulta pública. Mariotti, a palavra está contigo. Obrigado, Fabrício. Obrigado aqui pelo convite. Ainda mais estar juntos com os colegas aí de trabalho do dia a dia também, nessa discussão que vem já há um bom tempo. Eu queria só observar que a IBA é uma entidade, né, como você mesmo falou, ela representa as indústrias de base florestal plantada, celulose, como celulose, papéis para embalagens, papéis de imprimir e escrever, papéis de forma geral, painéis de madeira, pisos laminados, ou seja, todos os produtos oriundos da fibra da madeira. Tem outros produtos também, como biomassa, então a gente está bem inserido como referência aí também mundial em termos de sustentabilidade, com produtos que são renováveis, biodegradáveis aqui também, acho que é um fator relevante para a gente poder considerar. Somos apenas parte do elo da cadeia produtiva, né, de embalagens dos seus produtos, aí, na questão de logística reversa, de economia circular. Representamos os fabricantes de insumos, né, que são os papéis, que a gente chama de papéis para embalagem, papel cartão, vamos chamar tudo de papéis para embalagem para facilitar. E também agregamos a questão da reciclagem, né? Muitos dos nossos associados fabricantes de papel e papelão, né? Vamos dizer assim, de papel e papelão para embalagem, são os maiores recicladores do Brasil. Por isso aí também nós atingimos uns níveis de reciclagem bastante significativos se comparado com o resto do mundo. Eu queria... nós participamos, só frisando aí que nós participamos da coalizão Embalagens também, apoiamos a coalizão Embalagens dentro desse grupo. Temos um grupo, desde que esses decretos começaram e o secretário André França nos chamou para poder elaborar, ou pelo menos compartilhar informações e dados do setor. Nós temos debruçado sobre esse texto, conjuntamente com a própria coalizão Embalagem, dentro de um grupo interno nosso, né, que ao longo do tempo, inclusive, foi mudando um pouquinho a sua perspectiva em função até da questão da publicação do Planares e do Recicla Mais, né, e como recicladores, né.
E dentro desse grupo, só para frisar também, é interessante, a gente acabou abrindo um pouquinho o grupo e participam com a gente também a Empapel, dentro desse grupo interno, que é a antiga BPO, Associação dos Brasileiros de Papelão do lado, e também tem a ANAP, por exemplo, a Associação Nacional dos Aparistas de Papel, como você bem mencionou, faz parte de toda essa cadeia. Um ponto de observação aqui, até para depois passar para os demais aí, como uma introdução, é importante dizer que o setor em si, acho que foi protagonista disso há muitos anos atrás, né? A reciclagem do papel, ela já vem num sistema consolidado de muitos anos, né? De uma educação, de propostas para o setor, na qual você já tinha essa visão de economia circular, com esse foco na questão da logística reversa, de poder fazer com que o material voltasse para o ciclo produtivo e fosse incluído majoritariamente no produto, né? Que é o papel para embalagem. Então, nós representamos a maior parte dessas empresas, considerando a IBA e a própria Empapel também, nesse processo como fornecedores da matéria-prima, né? É papel, e também como recicladores. Então, só queria deixar aqui como introdução essas informações para a gente depois entrar mais profundamente no decreto. Maravilha. Mariotti, muito obrigado pelas considerações. Eu acho que o posicionamento, né, do setor, você falou da Empapel também, outra entidade setorial que representa no Brasil, né, especialmente aí o setor de embalagens em si, papel e papelão, e o IBA. Sim. Desculpa, só te interromper. Não, vai lá. É só para falar, porque dentro da coalizão, né, dentro desse trabalho, a Empapel vem conosco, né, nesse processo, apesar da gente liderar a discussão em si. É importante a gente falar, porque a gente está na coalizão, inclusive dentro do acordo setorial que foi feito. Maravilha. Mariotti, vou passar direto já para o Dr. Francisco Bueno, que é advogado, professor, coordenador do curso de Direito do Agronegócio e consultor jurídico do IBA também. Dr. Francisco, muito obrigado pela agenda, pela parceria. A palavra é sua. Fechado, Francisco, o microfone. Desculpa. Obrigado, Fabrício. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de participar desse seminário, ainda mais com grandes amigos, grandes especialistas, o Júlio Nogueira da Klabin, o Carlos Mariotti, nosso colega da IBA, especialmente você, que é nosso professor nesse tema há tanto tempo e que sempre nos ilustra com as suas ideias, com o seu conhecimento na temática da logística reversa em todos os setores, né? Acho que, sem dúvida, você é a pessoa que mais conhece do assunto e que a gente sempre tem como uma referência segura para todos os nossos projetos. Bom, eu acho que a sua revisão foi muito boa do que é a proposta do acordo setorial. Claro que nós temos dúvidas e acho que até começo ajudando aí a gerar alguma polêmica, mas com a dificuldade do que vai ser, de como esses projetos vão ser encaminhados pelo próximo governo, né? Nós sabemos que houve uma mudança importante de perspectiva em como tratar esse tema de 2015 para cá, que nem você colocou. Diversas empresas, negócios foram criados nos últimos tempos, inclusive com relação à geração de créditos e oportunidades em dar uma nova dinâmica empreendedora nesse tema da logística reversa, e nós não sabemos ainda, né, a equipe de transição do governo anunciada no tema de meio ambiente é muito focada para a área florestal, e nós não sabemos ainda qual vai ser a posição do novo governo em relação a esse tema da logística reversa em especial e da gestão do lixo em geral. Que nós tivemos, se eu não me engano, hoje, que eu li no noticiário,
é que já há especulações, por exemplo, de revisão do marco legal de saneamento, né, de concessões de parcerias público e privadas, e também não sabemos como isso pode impactar todos esses projetos de logística reversa. E por isso, né, acho que a gente deve aproveitar esse momento para a gente refletir um pouco das bases do projeto que a gente tenta aí colocar de pé como sociedade, né, é um projeto do governo. Acho que a logística reversa e a política nacional de resíduos sólidos é uma proposta da sociedade, tem um engajamento até voluntário das muitas empresas que atuam nos diferentes setores, para realmente dar destinação ambientalmente adequada e evitar que resíduos se transformem em poluição, né? Acho que esse é o objetivo fundamental da logística reversa, que nessa proposta de acordo setorial está muito focada na reciclagem. Mas eu acho que é sempre bom repisar que a destinação ambientalmente adequada não se limita à reciclagem, pela própria dicção da lei, pode incluir a reutilização, pode incluir a compostagem, pode incluir a recuperação energética e também a reciclagem, né? A reciclagem é uma das alternativas de destinação ambientalmente adequada. E quando a gente fala de logística reversa, a gente fala especialmente de como o setor privado vai contribuir com essa destinação ambientalmente adequada, assumindo o seu compromisso enquanto poluidor, né? Como dizem você mesmo no seu livro, a logística reversa é a forma de objetivação desse princípio importante do direito ambiental, que é o poluidor-pagador. E por isso, acho que e daí há uma dificuldade em verificar na minuta uma clareza quanto a isso. Em primeiro lugar, quem é o poluidor, né? Isso é muito difuso, né? Quem é o responsável pela destinação, pela disposição dos resíduos, esse resíduo embalagem, que na verdade é o resíduo por excelência, porque é aquilo que não é consumido, né? Mas que participa de diversas cadeias de uma maneira diversa e multiplicada, especialmente no papel, né? Quer dizer, todo produto, de alguma maneira ou de outra, teve um invólucro de papel em alguma fase do seu período de produção. Até as próprias definições técnicas do que se considera, por exemplo, embalagem pós-consumo, ela não limita na etapa de consumo de consumidor final, por exemplo, como muitas vezes a gente tenta alegar, por exemplo, ou verificar, que seriam somente aquelas embalagens na fração seca dos resíduos domiciliares, né? Quando a gente fala em embalagem pós-consumo, ele pode ser um pós-consumo industrial e a embalagem, enquanto embalagem e enquanto obediência às normas técnicas, o resíduo vai ser pós-consumo, porque a embalagem pode se destinar ao consumo em várias etapas do processo de produção ou ao consumidor final. E por isso é importante lembrar, assim, quer dizer, o que é efetivamente a poluição, né? Quer dizer, o que é descartado, né? Será que essa limitação, a gente tratar sempre logística reversa da embalagem, é uma boa definição, né? Quer dizer, será que a embalagem é descartada e ela é reciclada? E daí a terceira pergunta, né? Quer dizer, o que é descartado, o que é poluição e o que é efetivamente reciclado. E o que a gente já aprendeu da prática das indústrias recicladoras, acho que o Júlio vai poder trazer um pouco melhor sobre isso, é que a embalagem não é reciclada, né? Na verdade, o insumo da indústria de reciclagem são as aparas de papel, que são obtidas por meio de um processo de transformação, praticamente, que é feito normalmente por aparistas, que consolidam, repicam, classificam, não é um processo trivial, né? É um processo que junta
materiais de várias origens e de vários diferentes pessoas ou empresas que disponibilizam esse material, e é esse insumo aparas que entra na indústria da reciclagem, né? Claro que é possível classificar as aparas pela uma predominância de determinado material, mas não há uma rastreabilidade de embalagem para apara, de apara para reciclagem. Então, acho que é um problema sério a se tratar, porque no decreto há uma linearidade que não existe na vida prática, e isso é um problema de transcrição da vida prática para o ambiente legal. E daí uma última colocação, né, que daí é a nossa dificuldade, o nosso dilema dos advogados, e daí vou colocar isso mais como uma provocação do que como uma posição, que é o limite, exatamente, entre o que é a responsabilidade empresarial, o que é efetivamente a política pública, o que é uma obrigação legal nessa política pública, o que é uma obrigação contratual em virtude do acordo setorial, e daí, claro, a pergunta de $1 milhão é aquela que você já colocou, até que ponto o poder público pode restringir a atividade empresarial, por exemplo, negando o licenciamento, em virtude de um descumprimento de um decreto, né, que muitas vezes cria obrigações que não estão postas na lei, né, ou não estão postas de uma maneira objetiva e clara, e sim como um princípio, né, até que ponto vai esse limite da legalidade, né, e quanto a isso, acho que nós temos muitas dúvidas, e que não se limitam àquela questão da viabilidade técnica e econômica, né? Estava até lendo um documento da Abrampa, que todos devem conhecer, que diz que a viabilidade técnica e econômica da logística reversa não pode ser vista com base no produto na cadeia, né? Quer dizer, tem que ser vista com base no produto. E a cadeia ou as empresas têm que internalizar esse custo independentemente de uma análise de viabilidade. Então, quebram-se as empresas, mas cumpre seu objetivo. Algo muito parecido com o que a gente tem visto às vezes. Então, assim, será que o direito, né, enquanto norma, enquanto sistema de regulamento, de prescrição de condutas e de limitação de competências, ele dá guarida para esse tipo de coisa, efetivamente? Será que isso está na lei? E acho que, quanto a isso, a gente ainda vai ter muita discussão para evoluir nesse tema, que é, sem dúvida, apaixonante do ponto de vista do debate, mas preocupante do ponto de vista dos negócios. Excelente, Francisco. Acho que é uma boa abordagem, alguns pontos provocativos aí para reflexão. E por isso que, ouvindo você, eu sempre faço questão de reforçar e valorizar o acordo setorial. Eu, particularmente, o meu mestrado foi sobre acordo e acredito que ele é o pontapé inicial da regulação, e acredito que na embalagem ele mostrou que é possível, né, a despeito dos pontos de aperfeiçoamento, está aí, vigente, válido, eficaz, e, sem dúvida alguma, o cuidado, né, da regulação e, em particular, da viabilidade técnica e econômica. Para mim, esse é o ponto, nada é comparado ao Brasil, especialmente quando falamos de dimensão territorial, população, e isso deve ser levado, essas variáveis devem ser levadas em conta, né, porque não é porque funciona lá que funciona cá, né? Então, com a dinâmica, com a questão do desenvolvimento, com a nossa base de consumo, então, o olhar, né, das variáveis econômicas, ambientais, sociais, de saúde pública, tecnológicas e financeiras, para que a gente possa ter o equilíbrio na implementação desse sistema. Mas já passo automaticamente aqui para o Júlio, né, trazer as suas considerações iniciais, para a gente depois fazendo o pinga-fogo aqui. Legal. Fabrício, obrigado pelo convite de participar juntamente com vocês, aí, dos amigos velhos conhecidos dessa longa jornada. Fazendo uma breve recordação, né? Esse tema
começamos a discutir já faz alguns aniversários, né? Lembrando que a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é de 2010, né? Então, nós já estamos há 12 anos aí nessa jornada de discussão desse tema. Eu acredito, assim, que nós estamos numa evolução bastante importante com relação à temática de resíduos sólidos no Brasil, considerando essa longa jornada que a gente começou com a publicação da lei, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da 12.305, que foi, por coincidência, no final do governo Lula, que foi publicada essa lei, e de lá para cá a gente veio evoluindo. Dentro da coalizão, nós tivemos, né, uma discussão bastante intensa com a formatação, né, do acordo setorial, que foi um marco super importante para nós, como você mesmo falou, veio agregar muito na temática de gestão de resíduos sólidos, trouxe um ganho bastante significativo em vários itens dentro da logística reversa, teve uma grande evolução, mas ainda temos muita coisa para ser feita, né? A coalizão, eu lembro que nós começamos a discutir em 2012, 2013, o acordo setorial, definindo, propriamente dito, o acordo setorial em 2015, né? E de lá de 2015 para cá, a gente veio com várias etapas acontecendo, tivemos uma boa evolução, e agora a gente chegou com esta fase de decretos por tipos de materiais, né? Já temos aí o decreto de vidro, como você falou, temos de plástico, temos agora o de papel, tem decreto de metal, termo de compromisso, né, de metal, e é uma evolução necessária para esse tipo de detalhamento por tipo de material. Eu acredito que a gente tem agora um trabalho, um dever de casa para entrar no nível de detalhamento do que trouxe, né, como uma base inicial desse decreto que está para consulta pública. Eu fiz uma consulta hoje para avaliar como é que estão, né, a participação pública nessa consulta. Já temos 105 contribuições, eu verifiquei há uma hora atrás, praticamente. Mas, pela importância do assunto, eu acredito que a gente possa e deva contribuir muito mais, né? Eu dei uma passada geral nas contribuições que foram feitas até agora, tem bastante contribuições interessantes, mas nós estamos trabalhando aí nos bastidores, né, dentro do setor, para fazer as nossas contribuições. E eu gostaria de reforçar que hoje nós, como Brasil, setor de papel e celulose, nós fazemos muito bem o nosso dever de casa. O setor de papel e celulose, hoje nós temos um sistema muito bem consolidado e implementado e que garante uma logística reversa para que os materiais retornem para o ciclo de produção, chegando nas indústrias de reciclagem. Eu estou aqui representando a Klabin é a maior recicladora de papel do Brasil, nós temos capacidade de processamento de mais de 400 mil toneladas de aparas por ano, e o setor é um setor que tem capacidade de processar praticamente todo o material que chega, e eu posso garantir que hoje nós temos falta de material, né? Aparas de papel hoje, eu falo que a aparas de papel ela se compara praticamente com a latinha de alumínio, né? A latinha de alumínio, eu brinco, eu falo, não dá tempo nem de eu terminar de tomar o que eu estou tomando, que já tem alguém esperando a lata nem cair no chão e já está pegando e já está levando para a cadeia, né, da logística para voltar para a reciclagem. E o papel, ele está no mesmo caminho. Hoje, dificilmente você encontra uma caixa de papelão disponível por muito tempo para ir para a cadeia de reciclagem, né? O papel hoje ele tem uma excelente taxa de reciclagem. O grande gap que eu
que eu falo, Francisco, Fabrício e Carlos Mariotti, para mim, hoje, o gap maior que nós temos é hoje na conscientização, na educação da nossa população. Porque a gente está trabalhando muito forte, né, em todos os elos da cadeia, falando em reciclagem, falando, né, em cooperativas, em aparistas, né? A aparista, inclusive, é um ente bastante importante na cadeia que não aparece no decreto e é uma das nossas observações que precisa ser reforçada, né? Que hoje a nossa cadeia de reciclagem de papel sem o aparista ela não funciona. Ele tem um papel super importante para fazer essa cadeia funcionar, para garantir que essa matéria-prima chegue até a cadeia de reciclagem de papel. Mas nós temos hoje um grande gap que, infelizmente, muitas casas, muitas residências no nosso país ainda não elaboram, executam a separação dos materiais recicláveis, né? Isso, nós estamos em 2022. É muito triste essa realidade para falar que isso ainda acontece. E mesmo aqueles que executam ainda têm dificuldade, porque certamente você, quando for fazer uma vistoria numa coleta seletiva, você vai encontrar ainda muita oportunidade de melhoria, né? Falta de limpeza dos materiais, falta de uma lavagem ali de uma embalagem, de tirar o excesso de alimento, que tudo isso dificulta muito a reciclagem ou até inviabiliza a reciclagem, né? Pensando em todos os elos da cadeia. E a parte de coleta, né? Coleta seletiva, se você for olhar no Brasil hoje, nós temos mais de 5.500 municípios em todo o nosso país, né? Não lembro exatamente o número, mas é mais de 5.500 municípios. Que tem coleta seletiva implementada hoje menos de 30% das cidades, dos municípios, né, do nosso país. Isso é muito pouco, né? A gente está falando aqui de um decreto de logística reversa para garantir que esses materiais cheguem até a indústria recicladora, mas nós temos um problema de base, né? Que é educação, que é conscientização, que é problema de coleta seletiva ainda. Mas isto tem que ser endereçado em tudo isso que a gente vem discutindo, né? Nós temos aí grandes desafios, né? Um país muito grande, dimensão territorial gigante, nenhum outro país tem essas dificuldades que a gente tem aqui, diferenças culturais, né, em diversas regiões. Tem estado que está mais avançado, que tem coleta seletiva mais avançada, em maior número de cidade, população mais consciente, mas tem outras regiões que nós temos ainda baixos índices de recuperação de materiais recicláveis, né? Se você olhar os números do Brasil, hoje, a quantidade de resíduos sólidos urbanos gerados, nós estamos aí com mais de 70 milhões de toneladas por ano sendo geradas. Se você olhar a quantidade de material que você recupera dessa massa toda, é apenas 2%. É um número absurdo, né? É muito baixo. O que significa tudo isso? Onde que eu quero chegar com essa conversa? E nós temos um trabalho, um dever de casa muito grande a ser feito ainda, que é a separação dos materiais. Porque se você não separa os materiais, você não vai dar a chance desse material chegar na cadeia produtiva, na cadeia de reciclagem. Você não vai dar a chance desse material chegar até a indústria recicladora. Então, nós temos um trabalho bastante grande pela frente, evoluímos muito, né? Ainda temos mais de 2.000 lixões e aterros controlados no Brasil. Acho que nós temos aí menos de 3.000, está 2.600 e alguma coisa, de ainda lixões a céu aberto e aterros controlados. Isso é um número muito, muito ruim, né? É um número que vem diminuindo, mas aí é um número muito alto. E se você for nesses locais, você vai encontrar muitos materiais recicláveis ainda, todos os tipos de materiais. A quantidade de papel, que é o nosso foco aqui, presente nesses resíduos que estão sendo endereçados para aterros e lixões, lá em 2010, esse número era em torno de 13%, hoje está beirando os 10%. Ou seja, teve uma evolução? Sim, teve, mas ainda tem um número muito alto, né, de materiais recicláveis presentes nos aterros e nos lixões.
ali você vai encontrar todo tipo de material. Vai ter plástico, vai ter alumínio, vai ter papel, vai ter todos os tipos de materiais ainda. Então, temos um grande desafio pela frente, né? E que eu espero que, com esses decretos que estão nascendo aí, que todos esses assuntos eles sejam devidamente endereçados e que a gente consiga continuar evoluindo em todos os elos da cadeia, porque não adianta você lá na ponta investir na indústria recicladora se você não tem garantia de matéria-prima para quem depende das aparas, né? Para quem depende das aparas, que hoje um grande número de indústrias no Brasil, nós temos mais de 200 indústrias no Brasil que vivem da reciclagem de papel e que necessitam desse material. E isso também limita o próprio crescimento da indústria de reciclagem no Brasil, né? Nós sempre estamos olhando para nosso crescimento orgânico da companhia, também novas instalações, né? Crescimento da capacidade produtiva, e o desafio da quantidade de aparas disponíveis sempre é uma variável limitante, é uma variável preocupante, é uma variável que nos chama a atenção sempre num projeto de expansão, num projeto de ampliação da produção que depende das aparas, né? Então, eu vejo que temos um potencial muito grande para ser explorado, para separação de materiais, para que esses materiais tenham a chance de voltar para a cadeia produtiva. Isso tudo está relacionado à melhoria de gestão, de uma forma geral, da gestão de resíduos sólidos no Brasil. E, consequentemente, isso tem ganhos, né, operacionais, ganhos de custo, porque é menos material que vai ser transportado para o aterro, por exemplo, ganha de vida útil de aterros, né? Quanto mais eficiente for a separação, a coleta, mais eficiente for todos os elos da cadeia, a gente vai ter otimização de resultados, a melhor taxa de recuperação, vai ter redução de extração de materiais da própria natureza, né? Soluções baseadas na natureza, estamos falando aqui, de utilizar, de otimizar esses recursos para você depender cada vez menos, né, de você ter que explorar esses recursos da natureza. Isso serve para qualquer tipo de material, isso serve para o metal, serve para o plástico, serve para o papel. Mas papel também nós temos a linha de fibra virgem, né? Então, o próprio decreto, ele fala em índices de material recuperado em produto, mas temos as limitações de tipos de materiais que não são possíveis de ter material reciclado por limitação de legislação, por limitação de característica de embalagem, porque ele vai embalar, por exemplo, um alimento, né? Então, você tem todo um cuidado de ter a garantia de segurança alimentar, por exemplo. Então, temos aí várias coisas para se preocupar com relação a essa temática. Fabrício. Maravilha, Júlio. Eu acho que também aqui, ouvindo o Mariotti, ouvindo, né, o Francisco, você, certamente a contribuição dentro desse processo é fundamental, né? Pelo jeito, ele não reflete necessariamente a operacionalização do que tem hoje, né, do que acontece hoje, como eu tinha notado essa questão do aparista também, de você não tem nem o conceito do aparista, né, que é um agente importante dentro dessa dinâmica operacional para fornecer a matéria-prima para o reciclador, né? Quem prepara a carga, quem pega no varejinho e vende no atacado. Então, e é uma questão do setor, né, do segmento de vocês. Tem uma dinâmica operacional que está posta, né? E acho que qualquer regulamento que venha a ser publicado tem que levar em consideração essa dinâmica. Fala, Mariotti. Contribuindo para a dinâmica aqui do bate-papo, acho que nesse sentido a entidade, né, como o setor, ela sempre olha para as questões estratégicas, inclusive das empresas. Setorialmente, a gente tem um cuidado de já não interferir nas questões comerciais e estratégicas das empresas. Então, quando a gente bate o olho num documento, né,
público, federal, seja em que esfera for, a nossa preocupação é que ele intervenha o mínimo possível naquilo que já está acontecendo de forma natural dentro do mercado. Então, eu colocaria aqui 2 pontos aí para entrar um pouquinho também na questão do decreto, 2 pontos importantes em que isso acontece, né? Eu vi que também uma pergunta aqui está relacionada com isso. Uma delas é a questão, por exemplo, dos pontos de coleta, pontos de consolidação, definição disso, como eles vão funcionar, como vai ser operado, a questão do transporte desses materiais, já querendo definir um padrão a ser estabelecido em relação a isso, né? Como a gente mesmo disse aqui, você mesmo pontuou, o Bueno também trouxe essa questão do aparista, a gente já tem um sistema consolidado em relação a isso. Ele já alcança um índice de reciclagem muito grande. Então, você padronizar, determinar como um sistema deve funcionar já num decreto, eu acho que isso aí vamos dizer assim, avançar em questões que a própria iniciativa privada, e dentro da responsabilidade que ela já está assumindo, né, fazer com que a obrigação dela seja engessada. Então, se a gente já tem processos e sistemas já estruturados, funcionando, cada sistema deve funcionar de acordo com aquilo que for importante, benéfico para os entes ali que participam daquele sistema, né? De forma integrada para cumprir a meta. Agora, o como cumprir essa meta pode ser determinado dentro de cada sistema de logística reversa determinado, né? Então, se eu tiver um sistema de logística reversa com algum grupo de brand owners com determinada finalidade, com determinado fim da embalagem, seja de alimento, por exemplo, por que não ter um sistema um pouquinho diferenciado, né? Se eu já tenho os aparistas, fazendo a coleta desses materiais, sejam no supermercado, sejam nas cooperativas, fazendo a transformação dessas embalagens e já classificando essas aparas, né, para reciclagem mecânica, no nosso caso, por que eu vou ter que determinar um outro padrão? Por que eu vou ser obrigado, como fabricante de insumo, como fabricante de produto, pagar pelo transporte em determinado momento, se aquele sistema, se o transporte, se a coleta, ela já funciona de uma forma que você tem uma remuneração para isso, né? E ela vai se equalizando, né, em função do próprio mercado, né? Você tem potenciais substitutos à fibra reciclada, né, como a própria fibra virgem, isso vai se equalizando em função do mercado. Então, esse é um ponto que a gente, por exemplo, deve desqualificar dentro do decreto e chamar essa responsabilidade dentro do modo operacional, como o sistema deve funcionar dentro do acordo entre partes daquele sistema que foi montado de logística reversa, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é importante aí, porque senão fica aquela questão, não, a responsabilidade do transporte é sua, então o custo do transporte é seu. Pô, mas você já tem um sistema operacional funcionando direitinho, é devidamente remunerado para isso, para que eu vou intervir nisso para criar um padrão, né? Então, eu acho que isso tem que estar dentro do sistema. Uma outra questão que eu acho que deve ser super ponderada também é a questão do conteúdo reciclado. A gente aqui ainda está fomentando todas as considerações dentro do nosso grupo de trabalho, mas eu acho que vale a pena adiantar já esse assunto, que deve ser objeto também de contribuição nossa, que é essa questão do conteúdo reciclado. A gente entende que, em muitos momentos, ele foi considerado como um fomento, como uma motivação para que você tenha a questão da logística reversa funcionando cada vez mais numa escala maior, né? Mas isso interfere no livre mercado, isso interfere na estratégia da empresa em adotar, inclusive, tecnologias, substituições de possíveis insumos por outros,
essa questão de você obrigar já de imediato um percentual desse conteúdo reciclado em determinada embalagem em massa, a gente não sabe nem a correlação disso, se isso pode diminuir ou não a questão da meta a ser reciclada, ou se ele vai aumentar, ou se a gente está falando em 30%, de repente, com isso, a gente deve chegar a 50%. A gente não sabe nem mensurar isso exatamente, né? E isso já está funcionando, não precisa disso para que funcione o sistema de logística reversa, né, para papéis. Então, outra questão também do conteúdo reciclado é que você tem, hoje também, as fibra virgem e a fibra reciclada, no nosso caso, elas se complementam, né? Hoje, como o Júlio mesmo disse, está faltando fibra reciclada. Isso vai continuar, porque esses processos se complementam, né? Mas a fibra virgem também, ela tem que ser considerada um processo, porque ela é tão sustentável quanto a fibra reciclada, e quando ela vai para um aterro, por exemplo, determinados produtos, hoje já se biodegradam em 6 meses, por exemplo. Se a gente pegar potes, copos hoje, você vai ver que tem sistemas de coleta desses copos em alguns varejistas, aí, alguns fast foods. Esses copos, se forem para o aterro, eles se biodegradam em 6 meses, porque são de materiais celulósicos. Então, algumas questões têm que ser consideradas também em relação a isso. Isso vai muito da estratégia de cada empresa, seja ele qual for o brand owner, e ainda mais em função da finalidade que aquela embalagem vai ter e qual produto que ela vai acomodar. Restrições da Anvisa, como o Júlio bem disse, restrições da Anvisa regulam a questão de material celulósico reciclado nas embalagens de alimento, né? Tá certo que está lá, tem uma observação em relação a isso, mas a gente não precisa entrar nesse mérito. Então, só entrando um pouquinho aí nessa questão Não, ótimos. de intervenção de políticas públicas que às vezes não são necessárias, né? E outras que a gente deve incrementar, né? Então, por exemplo, o Bueno mesmo trouxe a questão você mesmo trouxe já no início, né? Já tem uma peculiaridade, já tem o aparista lá funcionando, e cadê as definições lá de aparas pós-consumo, do aparista? Então, essas questões também devem ser consideradas na consulta pública do decreto. Então, Ótimos pontos. Estou trazendo alguns pontos aí para a gente entrar no Não, decreto. sem dúvida, Mariotti. Aliás, é o que eu defendo, inclusive, modelos coletivos para a logística reversa, que são modelos que potencializam a recuperação. Agora, mudança de produto, a entidade gestora, ela não tem interferência na delimitação, na definição, a matéria-prima, o conteúdo. Isso é um compromisso, muitas das vezes, corporativo, alinhado com o posicionamento global das companhias, quando, né, multinacionais ou mesmo no âmbito local. E o que eu tenho visto, na minha opinião, esse tema deveria caminhar junto com a proposta, com a minuta da política de economia circular, que está no Congresso, que entrou esse ano, e dessa maneira trabalhar com alinhamento com os instrumentos fiscais econômicos, de maneira que essa incorporação do material pós-consumo seja, né, num primeiro momento, né, voluntário, facultativo, e que tenha uma contrapartida do Estado em termos de impostos, né? Naturalmente, uma cadeia fiscal diferenciada para medidas como essa. Desculpa te cortar, você tem razão, mas olha, a gente está sempre aqui considerando a questão da reciclagem mecânica, da incorporação no ciclo produtivo da embalagem do papel. Você tem... o que eu vou falar aqui, o Júlio acho que até vai ficar zangado comigo. Tá faltando quase papel para embalagem, mas a gente tem que considerar também que mais para frente, talvez, tenha-se uma limitação da reciclagem mecânica e que você tem que ver outros tipos de reciclagem energética, química, né? Então, e você vai distribuir essas aparas em determinado momento para outros setores, então, para outros fins, né?
Isso pode ser no futuro, pode não acontecer ou nada, mas você tem esse viés também, né? Então, isso deve ser considerado também. Eu vou já passar aqui, emendar Bueno. Francisco, está contigo. Mariotti, acho que tocou numa questão muito importante, que é essa questão da livre iniciativa, né? Até que ponto, acho que eu, especialmente, sou muito sensível a essa questão, de até que ponto a gente deve utilizar isso como uma limitação, né? Às vezes a gente tem problemas práticos que não dependem da lei. Essa escolha, por exemplo, do produto é uma escolha que cabe ao consumidor, né? As companhias decidem, é claro, mas olhando sempre a posição do consumidor. E daí cabe à sociedade civil organizada tentar mobilizar o consumidor e não tentar atalhos para isso, restringindo a iniciativa, né? E daí eu acho que tomo a liberdade aqui, eu ver uma pergunta interessante do Andrés ao Dr. Fabrício, mas que ele fala o seguinte, que hoje as caixas de papelão que os supermercados recebem, os produtos para as vendas, não são destinadas às cooperativas de catadores. Elas têm um caminho, um atalho, que vão para os grandes recicladores. Os supermercados vendem este material, mas legalmente eles não poderiam, pois não está no seu CNAE. Com esta nova definição de papelão, que vai ser a obrigação dos supermercados, qual vai ser, né, a obrigação dos supermercados sobre as caixas de papelão? Eu, lógico, que não vou entrar aqui, não conheço o detalhe aí que ele está querendo colocar, talvez possa ter mais. Não, mas eu queria voltar ao princípio do que está na pergunta e do que eu acho que é importante que a gente se discuta, né? O que ele aponta é uma prática, né? Uma prática que, portanto, estabelecimentos de comércio que recebem uma grande quantidade de embalagens, né? Embalagens que consolidam outras embalagens, então, né, são as embalagens secundárias, terciárias, que não estão em contato direto com o produto, são recebidas por um estabelecimento comercial qualquer, e esse estabelecimento comercial que tem, portanto, uma grande geração de insumos para aparas de papel, que, por sua vez, são o insumo da indústria de reciclagem, faz um acordo comercial e vende esses produtos, e, com isso, claro, financia isso mostra como é vivo e como são múltiplos os arranjos possíveis de governança para um sistema de logística reversa. Porque, é claro, o supermercado poderia não ter interesse nesse produto, e talvez alguns estabelecimentos não vejam interesse, ou que nem ele coloca, podem ter até uma limitação estatutária, que não é o caso de ser uma limitação legal, né? Porque o objeto social é uma mera limitação dos acionistas, não há impedimento para que alguém possa vender um resíduo da sua atividade empresarial. Talvez isso tenha um tratamento tributário diferente, como receita não operacional, mas não vem ao caso como uma proibição, que nem ele aponta aqui. Mas o fato é que para dar destinação ambientalmente adequada e, portanto, para resolver o problema ambiental, que é o objetivo final da logística reversa, é possível tanto o acordo para a doação desse produto para uma cooperativa, como é possível a venda, para a cooperativa, que pode vender às aparas, e são múltiplos os acordos. E por isso que talvez a política pública precisa ser estabelecida de uma maneira a não restringir esses diferentes arranjos que permitem aos diferentes agentes captarem uma mais-valia ou uma geração de renda, ou uma quase-renda, como diz no conceito econômico, decorrente da valorização desses resíduos, mas de se multiplicar essas possibilidades de arranjos
empresariais e de arranjos de mercado em que você possa dar asas ao empreendedorismo ambiental e à própria inovação, né? Buscando novos usos para os resíduos, favorecendo, por que não, a importação e a exportação de aparas. Eu vejo que há também um certo incômodo, às vezes, e absolutamente, se nós queremos fomentar a indústria de reciclagem, é importante que nós tenhamos segurança para a importação e exportação do insumo dessa indústria, né? Quer dizer, que a indústria possa ter uma sustentabilidade independentemente só do mercado de suprimentos doméstico, né? Mas por que não participar de negociações internacionais e por que não viabilizar isso também para o aparista, né? Quer dizer, possibilitar concorrer, colocar seu produto, o seu insumo para concorrer no mercado internacional. Então, acho que há muitos mitos nessa relação de tentar mitigar ou simplificar ou limitar os arranjos empresariais. O que nós precisamos é criatividade para o objetivo final, que é a diminuição do lixo em aterro, mas, sobretudo, aumento da destinação ambientalmente adequada e viabilização de novos negócios da economia circular e da economia verde. Maravilha, Francisco. Júlio. Falando um pouco da proposta do decreto, Fabrício, tem alguns pontos que me preocupam. Um que você já citou, com relação às metas, a gente precisa fazer com que os documentos se conversem, né? Planares não bate os números que o decreto está apresentando. A gente precisa ter uma homogeneização desses números. Os números que vieram no decreto, eles são bem mais agressivos do que nós temos no Planares. A minha impressão é essa, né? Mas é uma avaliação bastante superficial, mas é algo que a gente precisa mergulhar também nas taxas regionais, né, que dentro do decreto traz metas regionais por região do país. É algo que nós precisamos se preocupar um pouco mais com relação a essa distribuição, porque hoje, dentro do nosso setor, a gente olha para a taxa geral da reciclagem no Brasil, mas nós não temos muitos dados regionais para fazer esse tipo de mergulho e comparação num desdobramento dessa importância. Então, Mariotti, Bueno é algo que a gente precisa, dentro do IBA, se preocupar com essa proposta, né? Eu acredito que temos bastante dados para mergulhar e dar uma estudada com relação a isso, mas um ponto que me preocupa com relação à necessidade, né, de colocação de pontos de consolidação e pontos de recebimento. Primeiro que esse ponto de consolidação é um termo novo no decreto que não traz, na PNRS não tem isso aí, esse conceito, né? Esse conceito dentro do acordo setorial, nós também não utilizamos esse conceito. Inclusive, tem uma pergunta aí no chat aí para você responder, Fabrício, com relação a esse item. E também ponto de recebimento, né? A cada 10 mil habitantes, a necessidade de você colocar um ponto de recebimento. Imagina a quantidade de pontos de recebimento, vamos lá traduzir por PEVs, né? Se você pegar mais de 5.500 municípios, no mínimo um PEV por 5.500 municípios, mas a cada 10 mil habitantes, imagina um município, uma cidade aí que tem 100 mil habitantes, né?
você multiplica por 10, 1 milhão por 100 e assim vai. Esse número é um número bastante grande. Então, ações estruturantes que estão atreladas a essa proposta, elas são bastante significativas, é algo que a gente também precisa se preocupar. E definição de responsabilidade, né? Dentro de quem que é a responsabilidade de implantar essas ações estruturantes. Hoje, dentro do acordo setorial, nós temos uma definição muito clara de distribuição de responsabilidades de ações estruturantes e não estruturantes, né? Nós, por exemplo, do setor de produtores de embalagem, né, de recicladores, nós não temos esta responsabilidade direta de ações estruturantes dentro do acordo setorial. E do jeito que está colocado aqui no decreto, a gente está atrelado a esta demanda, a esta obrigação. E isso, para nós, é muito significativo e um fator bastante preocupante com relação a esse ponto, né? Estudo de viabilidade de tudo isso que a gente está falando, num prazo tão curto como esse, é muito difícil. Não vou falar impossível, porque eu não gosto de usar essa palavra impossível na vida, mas é muito difícil de você apresentar um estudo de viabilidade econômica para um trabalho tão grande dessa complexidade dentro desse prazo. Nós temos aí até o dia 2 de dezembro para apresentar tudo isso, as nossas contribuições na consulta e mais um resultado de um estudo de viabilidade econômica. É muito complicado de apresentar algo que seja realmente bem trabalhado, né? Algo que seja realmente que demonstre a realidade de um estudo que deveria ter dessa complexidade. Então, é outro ponto que eu tenho muita preocupação, né? Respondendo 2 perguntas que tem no chat ali a respeito da Klabin, né? Importação de Apara, sim, é por falta de material, e também nós temos problema de falta de papel para embalagem também, né? Com a pandemia, nós tivemos um boom bastante grande de consumo de papel para embalagem, isso deu uma aquecida bastante grande no mercado. Então, tem 2 fatores aí que está motivando a esse tipo de atividade. Então, foi o aumento de consumo durante a pandemia, agora deu uma queda, mas ainda nós estamos sofrendo com esse tipo de situação. E com relação a prazos de pagamento, isso não é questão de estoque, é questão de política de pagamento da companhia para todos os tipos de materiais, mas eu vou levar esse tipo de colocação, tá, nessa discussão que a gente está tendo aqui, para avaliar o que a gente pode fazer com relação à questão de aparas, tá? Vamos ver se a gente consegue ter um tratamento diferenciado com relação a isso, mas não adianta que isso é uma questão de política de pagamento da companhia para todos os tipos de materiais, não é exclusivamente para aparas, tá? Basicamente é isso, Fabrício. Muito bom, muito bom. Júlio, acho que em termos de encerramento aqui, eu queria passar para as últimas palavras aqui do Mariotti, Francisco e Júlio. De novo aqui, retomar e recomendar que todos acessem o documento, conheçam o documento, tem N particularidades, acho que é importante cada um fazer a sua leitura. Tem profissionais aqui que estão acompanhando a gente que conhecem esse setor de forma muito profunda. Então, temos aqui, estou vendo, o pessoal do Viracer, o Mauricio Cauano conhece o tema com profundidade, o pessoal do ILOG, Matheus Mendonça, tem um pessoal que implementa de fato logística reversa, a Thaís, né, a CEO do Prolata. Então, tem muita gente que acompanha de perto a implementação desses sistemas de logística reversa no Brasil, e aqui fica a mensagem e o pedido de participação, né? Eu participei, né, de plástico, certamente vou trazer contribuições papelão e também para o metal, mas é importante que a indústria se organize, participe, interaja, porque a discussão hoje no país não é mais se vai cumprir logística reversa, é como. É só isso que nós estamos tratando aqui. O se já passou. E acho que um ponto que o Júlio traz que é importante é a questão da regionalização. A regionalização é um modelo que funciona no caso de óleo lubrificante,
mas embalagens em geral, a gente tem assistido às regulamentações estaduais, que inclusive está em consulta pública agora também o texto de Goiás, e a gente tem que tomar cuidado, né, sob pena de criar meta sobre meta, percentuais inatingíveis, o conflito de interpretação, ou cada estado querendo fazer a meta da região, e aí temos um conflito, um novo conflito posto. Então, Mariotti, passo para você aqui para as suas considerações finais, e a gente vai caminhando para a conclusão depois com Francisco e Júlio. Tá bom. Eu gostaria, como entidade setorial, eu acho que eu vou um pouco na linha que o Bueno trouxe, que é como está sendo feita a questão da consulta pública e ainda no momento de virada e mudança de governo, né? Não é nem a continuidade de um governo, é a mudança de um governo. E isso veio ao final do governo, de uma forma até praticamente colocando todos os decretos aí para consulta pública num prazo de 30 dias. Eu não vou aqui falar se o decreto é bom ou não, ruim, a questão é de que a gente tivesse um texto já com um prazo maior. A gente sabia que vinha algo estruturado dentro do vidro, isso foi comentado com o setor, só que se o vidro não veio, e o do vidro vem sendo discutido há muito tempo, a gente poderia ter utilizado já uma experiência anterior para filtrar o que poderia vir num decreto, o que é viável, o que não é viável, até amadurecendo esse processo para os demais produtos, e assim a gente ia aprimorando o próprio decreto, né? Então, como entidade e como participante da coalizão, nós sempre tivemos o compromisso de analisar os documentos, fazer as propostas coerentes em relação à nossa visão como fabricante de insumo e recicladores de papel, também com um olhar crítico para as usuárias de embalagem, né, os fabricantes de produtos em si, porque a gente tem também alguns fabricantes de produtos que utilizam-se de embalagens para a venda de seus produtos. Então, a gente tem esse olhar. E também compartilhar isso com a coalizão, que é um fórum que a gente participa e tem um conhecimento muito grande também para fazer as análises e a gente poder fazer os comentários e esclarecimentos em relação a isso, para melhor contribuir para a consulta pública até o dia 2. Então, eu acho que o nosso papel é esse, de tentar conciliar, de tentar ver todos os stakeholders aí para tentar contribuir da melhor forma, olhando, claro, para os nossos associados aqui de forma interna. Então, e friso novamente, tentando fazer com que atos do poder público tenham a menor intervenção possível dentro já de algumas características do qual o mercado já funciona. E um outro ponto também, que eu acho que é importante frisar, que todo o estímulo de mercado ele sempre vem com a questão da remuneração, né? E essa remuneração é feita em função do que se tem em relação ao mercado. Então, motivações extras, como créditos de reciclagem também, podem ser emitidos pelos recicladores. A gente estava até pensando em, até dentro dos próprios sistemas de logística reversa, compartilhar esses créditos, né, com os atores dentro do sistema de logística reversa, para que você tenha a motivação da cooperativa, você tenha a motivação do aparista, você tenha a motivação da própria indústria de papel de estar reciclando aquele papel e demonstrando a rastreabilidade daquele conteúdo que vai no papel que é vendido para o brand owner. Então, tentando estruturar tudo isso de uma melhor forma para que todos ganhem na cadeia produtiva, né? Então, esse é o papel da entidade aqui, fazer a moderação com os seus associados internamente, dentro, lógico, dos interesses também deles, mas visando um todo na parte de sustentabilidade, na parte social, que é muito importante, em todo esse processo produtivo, e com os stakeholders, né? Então, acho que a minha mensagem é essa.
Muito obrigado. Já emendo para o Francisco. Bom, acho que falamos bastante coisa aqui. Acho que, com certeza, o principal é a gente ter momentos como esse de reflexão. Queria mais uma vez agradecer ao Fabrício pelo convite, aos colegas Carlos e Júlio aí por trazerem importantes informações e reflexões. E, sem dúvida, nós temos um desafio aí de unir diferentes visões, diferentes cadeias, né? Acho que especialmente no papel, mais do que em outros materiais, nós temos uma multiplicidade de cadeias envolvidas. Acho importante, da mesma maneira como a indústria se preocupa com a viabilidade técnica e econômica, é uma pena que a gente tenha ainda não assimilado a ideia do impacto regulatório, né, de uma análise prévia de impacto regulatório, de como essas proposições podem alterar a vida das empresas já constituídas, os projetos já em fase de implementação, e acho que a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, né? A segurança jurídica ela demanda uma estabilidade e uma continuidade dos incentivos públicos para os agentes privados, né? Quanto a isso, acho que essa é a nossa principal preocupação nesse momento, e que a gente espera que, com muita sabedoria, muita cautela, muita abertura para o diálogo, nós possamos estabelecer um novo marco regulatório para a logística reversa, que possa realmente promover negócios sustentáveis, ao invés de simplesmente buscar atribuir uma conta, uma responsabilidade, um ônus para as empresas e para o setor privado, que acabam resvalando, na verdade, no consumidor. Maravilha, Francisco. Por fim, Júlio. Obrigado, Fabrício, pelo convite de estar aqui discutindo esse assunto tão importante para todos, né? Acredito que temos um grande dever de casa e aproveito a oportunidade para convidar todos que estão participando desse webinar e também convidar a todos os contatos de vocês para darem a contribuição de vocês nesta proposta aí de decreto que envolve o papelão. E eu identifico aqui que hoje nós estamos evoluindo, né, para decretos por tipos de materiais, mas, por outro lado, eu identifico que nós temos responsabilidades que são duplicadas por tipos de materiais nos outros decretos, né? Nós temos aqui, por exemplo, fabricante de produto embalado com papel. Aí você vai lá no plástico, tem responsabilidade do fabricante do produto embalado por plástico. Aí você vai no vidro, você vai ter lá responsabilidade do fabricante de produto embalado pelo vidro. E teremos provavelmente muita repetição de responsabilidades desses entes aí em todos os decretos que nós estamos falando. Então, nós temos que fazer esse dever, né, de cruzar estas responsabilidades e trazer todo mundo junto, né, nessa discussão aí de responsabilidades, porque se nós não tivermos esse tipo, né, de conversa com todo mundo, a gente vai ter trabalho redobrado e custos adicionais desnecessários, né? A logística ela precisa ser melhorada, otimizada sim, mas com bastante critério. Maravilha. Acho que a gente conclui aqui com os desafios. Sem dúvida alguma, acho que fica externada a preocupação, né? A importância da participação e do permanente acompanhamento do tema. Sem dúvida alguma, o ideal, né, é que tenhamos aí uma participação, lembrando, setor privado, sociedade civil, poder público, até porque quando estamos tratando de logística reversa, estamos tratando de um custo para cumprir uma obrigação, e isso reflete diretamente no preço repassado para o consumidor. Então, esse cuidado é importante
Isso precisa ser levado em conta, e acredito que aqui cada um conseguiu trazer um ponto de vista complementar e que pôde expor aqui o desafio do cumprimento da implementação da logística multimaterial. As mesmas preocupações de plástico também são externadas por vocês, e tenho certeza que metal também vivencia as suas preocupações. Então, fica aqui o convite também para o pessoal que está acompanhando. Na próxima semana, no dia 22, no mesmo horário, a gente faz um bate-papo aqui também sobre o acordo, né, sobre a proposta de decreto de metal. Então, quem tiver interesse aqui de acompanhar também, de ouvir os representantes do setor, as preocupações, e a gente vai aí também, né, instigando para que participem e contribuam com o processo de consulta pública. Então, agradecendo a cada um aqui que está acompanhando aqui conosco, agradecendo em particular Carlos Mariotti, Francisco Bueno e Júlio Nogueira. Muito obrigado pela participação de vocês, satisfação revê-los, e vamos em frente, que temos muito trabalho, que agora são os estados. Então, os estados estarão cada vez aí, eu tenho para mim que nos próximos 6 meses, pelo menos mais 3 ou 4 estados regulamentarão o tema. Então, aí a importância da harmonização das regulações para evitar, né, que a gente tenha em frente, né, ou tenha que lidar com insegurança jurídica. Então, fica aqui o meu muito obrigado. Quer falar, Mariotti? Não, eu que agradeço aqui pela oportunidade e também por compartilhar aí hoje o evento com os meus colegas aí, que a gente no dia a dia está sempre discutindo. Então, um prazer aqui estar com vocês. Prazer. Maravilha. Ótima quinta-feira. Um Boa abraço. sexta. Se Obrigado. cuidem. Abraço. Boa Tchau, noite a tchau. todos. Um abraço, Boa noite a abraço. todos. Um abraço.